Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? É o seguinte, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. É um clássico do King pra mim, porque foi o segundo livro dele que eu li. Eu tinha lido lá pros 16 anos. Eu tinha lido antes o Iluminado e depois eu li Misery, que na época eu conhecia como Angústia, da edição antiga da Francisco Alves. E isso é uma tradução boa do título do nome da personagem Misery para a situação que o personagem principal, o Paul Sheldon, passa no livro. Ele passa por muita angústia, passa por muita dor, muito sofrimento, né? A Suma de Letras, né? A Suma ela traduziu como Misery. Não, traduziu não, manteve Misery e colocou o subtítulo, né? O Louco Obsessão, que é uma referência ao filme de 1990 que adapta este livro. E tem a Kate Bates e ela ganhou o Oscar de melhor atriz. Ela faz a Annie Wilkes, que é uma enfermeira bem louca. Todo mundo para quem eu mostrava o filme, né? O pessoal falava, nossa, essa mulher é louca. E é realmente o tipo de situação que o personagem principal que passa. É o Stephen King lembrando a gente, leitor, que os piores monstros são humanos. É o que eu sempre costumo dizer em histórias assim que saem desse campo do sobrenatural, do fantástico, parte para o campo da vida real, né, da vida natural como a gente conhece. A gente é relembrado de que o ser humano é capaz de fazer muitas coisas. Bom, boa parte dos livros do Stephen King, mesmo com uma parte sobrenatural, fantástica, muitas vezes a gente tem aqueles vilões humanos que eles aproveitam daquela situação ali do sobrenatural, ou eles estão ali fazendo parte daquela coisa, mas seguindo motivos próprios, egoístas, e com a sua loucura, com a sua maldade. Aqui no caso é uma história que é puramente natural, assim. É uma personagem que é bem palpável dentro da realidade, né? Temos muitos casos por aí, né, de fãs, que realmente a palavra fã veio do fanático, do fanatismo, né? E algumas pessoas levam isso às últimas consequências, que é o caso que a gente vê aqui, neste livro. Eu vou ler a sinopse e vou ler também um trechinho que tem aqui na orelha do livro. E vamos lá. Sua fã número 1. Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou sua maior fã. Ela se chama Annie Wilkes e é mais do que uma leitora voraz. É a enfermeira de Paul, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num grave acidente de carro. Mas Annie também é a carcereira de Paul, mantendo-o prisioneiro em sua casa isolada. Agora Annie quer que Paul escreva sua obra-prima, mas só para ela. Annie tem vários métodos para incentivá-lo, como uma agulha, um machado, e se nada funcionar, ela poderá ficar ainda mais perigosa. E aqui o trechinho, que é do próprio texto mesmo do livro. Paul Sheldon descobriu 3 coisas quase simultaneamente, uns 10 dias após emergir da nuvem escura. A primeira foi que Annie Wilkes tinha bastante analgésico. A segunda, que ela era viciada em analgésicos. A terceira foi que Annie Wilkes era perigosamente louca. Isso daqui que eu li resume muito bem do que você pode encontrar neste livro, né? É um romance muito mais psicológico do Stephen King. É uma história que envolve esses dois personagens, Paul Sheldon e Annie Wilkes, e a gente vê a maior parte da história nesse cenário único. Aliás, a maior parte mesmo da história se passa num quarto, né? É uma sala de visitas, um quarto de visitas, em que o Paul é mantido primeiro aos cuidados da Annie, depois aquele lugar vira sua cela, né? Onde ele se torna uma espécie de Sherazade. Ele tem que escrever
para sobreviver. O que acontece? O Paul ele termina um romance após ele ter finalizado o último romance de Misery, que é uma personagem lá de um romance de época que ele costumava escrever. Ele escreveu uma série de livros dessa Misery, se eu não me engano, uns 4 livros, também não era muito, mas que cativou muitas leitoras, principalmente, leitoras geralmente senhoras, que são aqueles romances de banca ou de supermercado, né? Se assemelha bastante a um Sabrina da vida, né? Quem é das antigas conhece esse tipo de romance. E há trechos aqui nesse livro que a gente vê a escrita do Paul, e é um negócio assim, nossa, é uma escrita ruinzinha. Eu acho que eu senti que o Paul não, que o Stephen King se esforçou para escrever um negócio assim totalmente meloso, pro meu gosto. Eu acho muito ruim. É uma coisa estereotipada, né? Pra arrancar suspiros e tudo mais. E a gente vê esses trechos, né? E dá pra ver como o King fez algum esforço aí, né? O Poe, ele tinha acabado de escrever o último livro da personagem e a gente descobre logo. É coisa bem lá do comecinho da história, tá? O personagem morre no, no finalzinho, na finaleira do último livro. E aí a Anne obriga o Paul a fazer 2 coisas. A primeira é destruir a única cópia do livro atual que ele tem trabalhado, que ele esteve trabalhando, que é o livro que ele considera seu livro de verdade, né? O seu trabalho de verdade, que ele realmente escreveu com um verdadeiro prazer, né? Uma coisa que as pessoas não se dão conta, escritores têm que pagar contas também, né? E Misery pagou as contas de Poe, né? Só que ele, na verdade, Poe queria escrever outras coisas, né? Não ficar só nos romances de Misery. Anne faz destruir esse romance. Ela ainda faz o Paul ter que escrever uma nova história de Misery porque ela não gostou nada que ele matou a personagem. E assim, no começo, o Paul sofre com as dores, porque né, as pernas dele fraturaram, né, ele se machucou bastante de um acidente de carro em que ela o resgata, entre aspas, né? É assim, ela realmente tira ele pra cuidar dele, né? Mas ela não avisa pra ninguém. Ela não avisa pra ninguém que ela resgatou o Paul Sheldon do acidente. Então ninguém sabe onde ele está, só a Anne. E ela é psicótica, né? Ela é uma psicopata. Ela é total psicopata. Pelas coisas que ela faz. Dá até para comparar, e o livro até menciona isso em algum momento. Dá até para comparar com aquele livro O Colecionador de John Fowles. No caso do colecionador, o protagonista ele sequestra, né, uma moça que ele acha muito bonita. E ele é um colecionador de borboletas, né? E para ele ela é uma borboleta a mais na coleção. No caso do Paul Sheldon, ele se torna uma espécie de Sherazade, porque ele tem que contar essa história dele para sobreviver. Mas enfim, no começo se torna uma questão às vezes até de barganha. Eles fazem uma barganha um com o outro para ele ter a medicação na hora certa, então ele tenta não irritá-la. Ele tenta jogar assim, segundo as regras da própria N. Mas conforme a história avança e ele já está mais do que acostumado a passar por aquela situação, mesmo ele se mantendo com o propósito de sair dali, de sobreviver, e ele sabendo que muito provavelmente ela não vai deixar ele sair de lá, né? Então o Paul ele se torna um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais cínico dentro da situação, né?
ele só continua a escrever porque também a história que ele está escrevendo, o retorno de Misery, mantém ele distante da situação atual dele, né? Como se ele se afundasse na história. O grande segredo dele para ele se manter vivo e para ele planejar como sair dali, né? Porque ele se dá conta de que a literatura tem esse poder, né? As histórias têm esse poder de manter também a sua fã número um lunática, fanática, né? Louca, manter ela cativa aos desejos dele, né? Tanto que tem um trecho que esse livro ele é cheio dessas pistas, o livro ele dá muitas pistas sobre como a situação pode se resolver, né? Mas assim, tem até um trecho que a Anne, ela fala, ela conta de quando ela era criança, que ela ia ao cinema assistir seriados, quando ela estava na infância, né, anos 40, 50 por ali. E ela ficou irritada porque ela se sentiu traída, né? Sentiu que houve trapaça quando ela estava assistindo uma série e o personagem lá se livra de uma situação de um jeito que ela sentiu que não era certo. O cara estava dentro de um carro, aí o carro caía, explodia e tal. E aí na semana seguinte ela ia ver e viu a história ele mostrou outra coisa que não foi o que mostrou na semana passada. Alguma cena que não foi mostrada na semana passada, né? Que foi omitida, algum detalhe. Aí mostrou nessa semana e. Não, não foi assim que aconteceu, não sei o quê. E ela não gosta de trapaça. E ela faz até o Paul reescrever uma certa parte da história, né? Porque ela não achou certo. Então, apesar disso, apesar dela ser essa personagem que aqui o Paul lembra como aqueles leitores fiéis, a pessoa que lia tudo que o escritor fazia, não se importava com partes técnicas do texto, essas coisas, só liam a história, eles consumiam mesmo como fanáticos que eram, e o Stephen King chama a gente de leitor fiel, né? Os leitores dos livros dele, né? Mas a mesma Anne sendo essa leitora fiel, o Paul tem que seguir algumas regras, né? Só que ao mesmo tempo ele entende que ela vai ser essa personagem que ela vai esperar ansiosamente pelo que vai acontecer. Ela quer ser mantida ali cativa à história. E com o tempo, ela deixa de ler o manuscrito, porque ela estava acompanhando o manuscrito até para preencher as letras N que estava faltando na máquina de escrever, né? Ela estava preenchendo com caneta, com lápis. E aí ela deixa aos poucos de... Não quero saber o que vai acontecer, eu só quero saber quando o livro estiver pronto, aí eu vou ler tudo de uma vez, né? Então não quero que você me conte. Só me adianta algumas coisas, ela tem isso, né? Mas assim, isso dele conseguir segurar a Anne até o término do livro é parte da sobrevivência, né? O Paul se dá conta de que ele tem poder sobre ela, né? Mesmo ele estando ali com as pernas quebradas, se convalescendo e passando por, assim, tratamentos bem rudes da parte dela, eu não posso falar aqui a palavra, o que ela faz com ele. Ele tem esse poder sobre ela, né? A sua leitora fiel. E esse livro aqui também, em certo sentido, também faz uma crítica a esses fãs que acham que são donos da história, né? Falam que nas artes, né, na literatura, no cinema, todo tipo de arte, a arte ela pertence ao artista enquanto a arte está sendo produzida. Que quando vai para o público deixa de ser do artista, né? Se torna do público, cada um interpreta como quiser, cada um reage como quiser, e tá certo, eu concordo com isso. Mas tem aqueles fãs, né, que mandam umas cartas assim, cartas, né, na época,
Hoje em dia já manda nos comentários, né, nas redes sociais, né, nos sites e por aí, né? Ou manda, né, ameaças, né, por mensagens anônimas por aí, né? Isso, a gente ainda vê isso acontecendo muito hoje em dia, né? Ou reclamações, né? E tem esses fãs que não suportam, né, que o artista, ou no caso aqui o escritor, ele faça as coisas como dá fim à personagem principal, né? E a Anne acaba sendo essa personagem que ela não se conforma com algumas decisões do Poe, então ela acha que sabe mais do que ele, o que é bom, o que ele deveria escrever, como deveria escrever. Ele se sente submetido a isso, submisso a isso, a princípio, por causa da situação em que ele está. Ele está vulnerável ali, sob os domínios daquela mulher que pode fazer o que ela bem a entender, porque ninguém sabe onde ele está. Ninguém sabe que ele está ali. Complicada. Essa acaba sendo a jogada desse livro, né? Acaba sendo um romance bastante psicológico, porque esses dois, eles jogam um com o outro, barganham um com o outro. Cada um deles tem as suas próprias ferramentas, tem os seus próprios truques. Esse negócio dos fãs, né? Eu lembrei aqui do caso do Sherlock, que é até mencionado aqui, que quando o Conan Doyle deu fim ao personagem do detetive, né? Os fãs ficaram malucos, assim. Como assim? Mandaram cartas mal criadas, né? E exigiram que ele voltasse a escrever sobre Sherlock, que fizesse o personagem ressuscitar, né? É mais ou menos por aí a coisa com a Anne, só que a Anne, ela tem os seus métodos para convencer, né? Que vai desde não dar o remédio pro Paul nas horas que ele precisa. Tem um machado, tem um maçarico, tem uma faca e por aí vai, né? Pra você ver o nível de loucura que chega essa história. Mas pelo menos o Paul não desenvolve síndrome de Estocolmo com a Anne, que costuma acontecer muito nesse tipo de história, mas o Paul, ele, apesar de tudo que ele passa e de ele ficar resignado às vezes, ele se sentir às vezes resignado e tendo que levar até o fim a história do livro dele, do Retorno de Misery, ele não desenvolve a síndrome de Estocolmo. Não é porque ele tem que escrever esse livro, não é porque ele não tem muito o que fazer estando ali na casa da Anne que ele perdeu a vontade de viver. Mas é isso, aqui está Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. Livraço. É um dos livros dele, assim, mais daquela época mais clássica ainda, né, dos anos 80, que é mais curtinho, mais objetivo. Aqui o texto dele é um pouco mais enxuto e é muito bom. É um livro que dá para ler rapidinho, ele é ágil. Apesar de ser um livro ágil, né, um livro fácil de ler, em questão de escrita, às vezes não é tão fácil de você continuar ali na hora pelas situações que o Paul passa. Mas como você é esse leitor voraz e fiel, você fica curioso de seguir em frente, de saber, e aí, o que mais pode acontecer? O que pode ficar pior pro Paul? É esse o nível da história. Pra mim é um dos clássicos do Stephen King. Livraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, mais uma resenha literária. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para novos vídeos aqui embaixo. Curta este vídeo, comente e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E assim você estará ajudando o meu trabalho a chegar para mais pessoas. Visite o meu blog, rodrigoruffinoescritor.blogspot.com, e tem o projeto Paura, que é o meu projeto de horror, com histórias assustadoras, creepypastas, lendas urbanas, curiosidades estranhas. Visite o meu canal secundário aqui, Paura Profunda. E é isso, pessoal. Volte sempre
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou, falou. Mas apesar disso, apesar de ser rápido, ele é angustiante, né? Às vezes você vai fazer algumas pausas, repensando assim, nossa, será que eu continuo, né? Será que eu continuo agora? Aí você acaba continuando, porque você quer saber o que vai acontecer, né? É isso.